Se você assistir esse vídeo todo, com certeza você vai me achar muito doido, muito neurótico, muito estrategista e muito economista para conseguir fazer uma reforma de R$ 6.000 por apenas 1.300. Imagina se fosse uma reforma com um preço maior. No dia 25 de dezembro do ano passado eu fiz um vídeo contando que eu iria fazer uma reforma aqui no canal e que o meu teto máximo de gasto era de R$ 1.500. E 3 meses depois eu estou aqui para mostrar como que tudo ficou e como eu economizei, estratégias que eu utilizei para economizar R$ 5.000. Ou seja, eu vou te passar todas essas estratégias para quando você for fazer a sua reforma ou até mesmo quando você for fazer alguma compra no seu dia a dia para você ganhar dinheiro com a sua reforma. Roda a vinheta. Vamos primeiro ao depois de como ficou depois da reforma, brevemente aqui, antes de eu contar as estratégias que eu usei para economizar bastante aqui nessa reforma. Nessa parede aqui, que era a parede que eu gravava os vídeos, tem esses dois quadros, eu optei por deixar eles aqui mesmo, porque como eu não ia fazer nada nela, eu deixei eles aqui só para decorar. Essa era a parede que eu gravava os vídeos, e aí virando aqui a gente tem a estante, inclusive eu economizei R$ 4.000 só para fazer essa estante. Eu já vou contar as estratégias de que eu usei para comprar muito mais barato do que o preço original. E aí, só mostrando aqui rapidinho, essa daqui é alguns livros que eu já li sobre finanças pessoais, algo do tipo. A maioria dos livros, outros livros que eu li sobre finanças, eu leio pelo celular mesmo porque é mais econômico para mim. Eu compro pela internet mesmo e leio pelo celular ao invés de comprar o livro físico. Que a gente tem também outros livros, não é de finanças. E aí aqui do lado a gente tem os carrinhos, alguns carrinhos das minhas coleções. E aqui eu tenho itens de gravação mesmo. Aqui a gente tem a placa 1.000.000 na rede. E aí aqui a gente tem outras decorações e o curioso é que aqui, ó, dentro desse potinho aqui, ó, tem uma história. O que que eu guardo nesse potinho aqui, ó? Nesse potinho aqui eu guardo todos os meus contrapontos de quando eu trabalhava em uma empresa. E aí, claro, quando você colocava o dedo lá para comprovar que você trabalhou, sai um papelzinho comprovando que você entrou naquele horário e que você saiu naquele horário. E é interessante você guardar esse papelzinho, por quê? Porque ele é uma prova de que você foi trabalhar, a prova que você estava lá naquele dia, naquele horário, que você entrou naquele horário. Caso algum dia você precise de comprovar ou algo do tipo, é interessante você ter essa comprovação. E aí aqui, ó, eu tenho todos os papelzinhos guardados aqui dentro de todos os dias que eu trabalhei, todos os dias mesmo, eu não joguei fora nenhum. Aqui, ó, todos os papelzinhos estão meio amassados porque são bastante papelzinhos, mas aqui tem o horário, o nome da empresa, tudo gravado caso um dia precisar de comprovar alguma coisa, apesar que eu não vou me aposentar pelo INSS, é interessante a gente gravar. E aí aqui a gente tem a estante toda, e aí eu vou deixar aqui do lado como que era antes essa parede aqui, antes de reformar. Vou deixar aqui do lado como que era, inclusive no vídeo anterior, no tour anterior, eu mostrei que era uma parede toda branca. E aqui pra frente, em frente à estante, continuou tudo branco, continuou tudo a mesma coisa, não mudou nada, até porque eu só precisava de um cenário para gravar os vídeos, então acabei fazendo tudo nessa parede aqui mesmo. E aqui na parte de baixo também a gente tem um item mais caro, que é essa cadeira, que é um item bastante caro, mas que eu consegui utilizar uma estratégia bastante inteligente, que eu paguei R$ 150 a menos e que você também pode utilizar para comprar os seus produtos. E também outro item que eu não mostrei é que, se você reparar, aqui nessa parede ela tem uma luz amarela, uma luz que reflete na estante para dar um brilho a mais na estante, dar um brilho a mais nos vídeos. E essa luz ela é bastante cara, mas que teve uma história por trás de como que ela foi parar aqui dentro do quarto e como que eu economizei bastante. Mas enfim, como que eu consegui fazer uma reforma de R$ 6.000 virarem apenas R$ 1.500? Então vamos lá, primeiro vamos começar pela parede branca, essa parede aqui que era toda branca, e eu quis pintar ela de grafite. E aí eu pensei, cara, R$ 150 no mínimo uma lata de tinta para me comprar, principalmente dessa cor, que é uma cor que está na moda agora e é uma cor um pouco mais cara. E aí eu tinha
meia lata de tinta branca aqui sobrando na minha casa. Eu falei, cara, eu tenho que usar a inteligência, deve dar para eu fazer alguma coisa com essa tinta. Foi aí que eu tive a ideia de pigmentar ela com preto, ou seja, eu fui lá no depósito, comprei um vidrinho assim pequenininho que se chama xadrez e que você compra, ele custa só R$3,90, dependendo aí da região, é bem barato. E aí eu fui jogando esses pigmentos preto dentro da tinta branca até conseguir o tom que eu queria. E aí eu mesmo pintei a parede. E aí você deve estar falando assim, ah, mas o Braia tá trazendo aqui para mim estratégias de como economizar numa reforma, mas ele já tinha uma lata de tinta branca na casa dele. Eu estou aqui para instigar a sua mente a querer pensar em estratégias de economizar na sua reforma. Eu não estou aqui para te dar o peixe, eu não estou aqui para te falar tudo de mão beijada sem você mover uma palha. Você que tem que parar e raciocinar, porque cada reforma reage de um jeito, cada reforma precisa de estratégias diferentes. Então eu estou aqui para te passar o que eu usei na minha estratégia da minha reforma, no que eu pensei para poder economizar na minha reforma. É a partir dos meus pensamentos, da minha estratégia, que você vai montar a sua estratégia e vai pensar como que em cada detalhe você consegue economizar. E aí, segundo, veio a parte da estante, a parte que eu mais me assustei com o preço, principalmente. Por quê? Porque quando eu fui fazer o orçamento, eu já coloquei todos os materiais, tudo que eu ia utilizar antes da reforma para saber o quanto que eu ia gastar. Inclusive faz parte do planejamento você fazer esse cálculo e não deixar só na hora da reforma você comprar os itens. E aí o que acontece? Eu fui pesquisar na internet essa estante aqui para comprar. E aí das medidas que eu queria, essa estante era R$2.000. Só que era uma estante bastante simples, o material que era usado nela não era um material muito bom. E fora que se eu comprasse ela a pronta entrega, ela não ia subir as escadas aqui de casa. Aí eu falei, cara, não vai ter como, eu não gostei da estante, a pronta entrega não vai ter como ela subir as escadas aqui de casa e tá R$2.000, então tá muito acima do meu orçamento. E aí eu falei assim, então o que eu vou fazer? Eu vou cotar ela para fazer uma planejada. Então eu peguei o telefone de uma empresa que faz estantes industriais e tudo mais, e aí eu cotei, simplesmente a estante ficou em R$4.500 com as medidas que eu queria e planejada. E a de 2.000, ela não era boa. Também ela era muito simples, não era de um jeito que eu gostei. E se eu comprasse uma mais barata, era um material muito inferior e também a estante iria ser menor. E se eu quisesse uma estante um pouco maior, ou era mais cara, e se eu quisesse um material melhor, era mais cara também. E aí, como eu fiz esse planejamento de cotar em uma empresa, ela acabou saindo por R$4.500 a planejada. Eu falei, cara, como um bom economista que eu sou, eu não vou pagar R$4.500 ou R$2.000 em uma estante que eu nem gostava. Foi aí que eu falei, cara, eu tenho tempo, eu tenho internet, eu tenho uma máquina de solda aqui em casa, eu vou fazer esse estante. Olha só como você já começa a pensar em estratégias de economizar na sua reforma. E aí eu peguei e fiz esse projeto aqui, como eu tinha uma folha A4 aqui em casa, porque eu já fiz curso de desenho mecânico, eu peguei e desenhei a estante com todas as medidas aqui, do jeito que eu queria, da medida que eu queria, de forma que ela ficasse firme, que ela não caísse, do design que eu quisesse. Eu pensei dessa forma aqui, colocar aqui a mesinha de computador, desenhei até a cadeira. Eu virei o próprio arquiteto. Aqui eu coloquei uma palmeira, que depois futuramente eu vou colocar, que eu já tenho o vaso. Ela ficou exatamente da forma que eu desenhei. Eu vou deixar o desenho aqui do lado para vocês verem melhor. E aí eu peguei firme, comprei todos os materiais, que ficou em torno de R$710. Liguei para saber como que ia ficar. Ficou em torno de R$710. Inclusive eu tenho as notinhas de tudo aqui, de tudo que eu gastei aqui nessa reforma, tá tudo aqui. As ferragens ficou em torno de R$410, se eu não me engano. As tintas também ficaram em R$40. O eletrodo para soldar, né? A estante ficou em R$17 e pode variar de acordo com a sua cidade, porque algum item pode ser mais barato ou mais caro, mas fica em torno de R$710 que eu gastei. E o resto que eu gastei foi para fazer essas madeiras aqui, que como eu particularmente não poderia fazer e nem comprar, eu tive que pedir um marceneiro para fazer. Só que olha só como eu já pensei em estratégia de economizar.
Quando eu fui comprar essa madeira aqui, ao invés de mostrar para o marceneiro a madeira que eu queria e as medidas para ele já fazer, eu fui lá na marcenaria e ele me deu a dica para economizar. Eu buscando forma de economizar, ele me deu a dica de comprar a madeira de segunda linha, segunda mão, se eu não me engano, segunda linha, porque ela saiu pela metade do preço. E o que é a madeira de segunda linha? É praticamente madeiras que vêm com pequenos defeitos. Isso daqui é um MDF com pequenos defeitos. Só que eu, particularmente, até agora eu não encontrei defeito nenhum. E se eu encontrasse algum defeito na madeira, eu particularmente ia colocar qualquer decoração em cima, então não tinha problema, e ia tampar esses pequenos defeitos. Só que, claro, não foi tudo fácil assim, não foi fácil eu ir no marceneiro, não foi fácil fazer essa estante, não foi tudo de mão beijada assim. Inclusive, é claro, haja muito paciência, principalmente para fazer esse projeto, porque não sei se você é arquiteto ou designer ou algo do tipo, a gente tem que pensar em fazer a estante de uma forma que ela não caia, de uma forma que ela não fique fora do esquadro, de uma forma que ela não fique torta, de uma forma que as prateleiras encaixem bem, e também, principalmente, por quê? Porque essa estante aqui, ela é bastante alta e ela não passa aqui na porta de casa. Então, além de pensar em um tipo de design que ela não ficasse fora do esquadro ou algo do tipo, eu tinha que pensar como que ela ia entrar aqui dentro de casa. Então eu tive que fazer o desenho da forma que eu queria, mas de forma também que ela me atendesse. Então eu tive que separar ela em duas partes, ela não era toda junta assim, em duas partes, tinha essa parte para cá e essa parte para lá, subi com essas duas partes separadas, eu soldei embaixo, subi com essas duas partes separadas, e aqui no quarto eu fui e soldei para ela virar apenas uma. Olha só como que você busca estratégias de economizar, e ela ficou da forma que eu queria, do tamanho que eu queria e até mais bonita do que eu pensava que ia ficar. Depois foi a hora de pensar se valia a pena eu rebaixar o teto ou não. E aí, para rebaixar o teto, teve toda uma história, todo um planejamento para rebaixar. Por quê? Para me rebaixar, iria ficar em torno de R$ 700, ou seja, já ia praticamente quase ultrapassar o meu orçamento, até porque o meu orçamento era de R$ 1.000 e o meu orçamento máximo era de 1.500, ou seja, iria dar R$ 1.410 assim, ó, do nada. Então eu falei, cara, eu preciso de pensar em uma estratégia de rebaixar esse teto de uma forma mais econômica. O que eu falei? Por que eu mesmo não rebaixo o teto? E aí foi aí, pesquisei no YouTube, na internet de como fazia, achei super simples de fazer, até porque a cobertura que eu ia fazer aqui rebaixar era muito simples, então dava para mim mesmo fazer. Então eu falei, cara, vou olhar os materiais para saber quanto que fica para mim mesmo rebaixar sem ter que pagar um gesseiro para fazer. E aí cotei os materiais e iria ficar em torno de R$ 400 para ficar igual mesmo o gesseiro iria fazer. E eu falei, cara, ainda tá alto, ainda eu preciso de comprar uma cadeira dessa que é muito cara, a cadeira de escritório é muito cara. Eu falei, eu preciso de pensar em outra estratégia de conseguir economizar para rebaixar esse teto aqui. E aí eu fui para a terceira fase do processo, que é me perguntar por que eu queria rebaixar o teto, o que isso ia acrescentar nos meus vídeos. Eu ia gastar R$ 700 ou R$ 400, e o que isso ia acrescentar nos meus vídeos? Por que eu queria rebaixar? Qual a finalidade? Foi aí que eu descobri que eu só queria rebaixar o teto, mas não só por rebaixar, eu queria rebaixar o teto só para colocar aquelas luzinhas de croica para refletir aqui na estante, como essa luz aqui está refletindo. E aí, como eu faço curso de elétrica, e não só curso de elétrica, você mesmo dá para saber a potência das lâmpadas. As lâmpadas de croica, elas são caras e elas não iriam dar esse efeito que está dando essas luzes que eu coloquei aqui. Eu falei, cara, eu preciso de pensar em outra estratégia de economizar. Por quê? Porque eu iria pagar R$ 400 ou R$ 700 e não ia dar o efeito que eu queria. E aí eu falei, cara, eu preciso de pensar em outra estratégia. Eu pesquisei. E aí, se eu fosse comprar uma luz de croica normal, era R$ 30 e não ia dar o efeito que eu queria. Se eu quisesse uma que desse o efeito que eu queria, era R$ 120. E aí já aumentava o meu orçamento muito. Aí eu falei, cara, eu preciso pensar em outra coisa. Pesquisei e achei um suporte que eu vou deixar aqui do lado, que clareia e dá o mesmo efeito que as lâmpadas de croica e são bem mais fortes. E aí o que eu fiz?
comprei R$ 229, praticamente um valor que eu ia gastar de R$ 700, eu economizei para R$ 229 e ainda consegui o efeito que eu queria, consegui a finalidade que eu queria. Apesar que eu não rebaixei o teto, não ia aparecer nos vídeos e o efeito que eu queria era só refletir na estante, eu acabei gastando apenas R$ 229. E aí, por último, a gente tem o item que eu paguei assim, chorando, literalmente. Por quê? Porque eu fui pesquisar, quando eu fui fazer o planejamento, eu fui pesquisar cadeira de escritório. Eu estava esperando um preço, sei lá, R$ 250. Cheguei lá, R$ 500 a cadeira. E eu falei, cara, eu preciso de economizar isso. R$ 500 em uma cadeira é muito dinheiro. Eu preciso de procurar alguma forma de fazer essa cadeira, sei lá. Só que eu percebi que não tinha como eu fazer a cadeira. Eu falei, não, eu tenho que pensar em outra estratégia. Tá vendo? Olha só como a gente vai acostumando a nossa mente a pensar em estratégias de economizar. Foi aí que eu tive a ideia de quê? De sair aqui no meu bairro igual barata tonta, buscando por topas tudos. Eu aí falei, se tivesse algum topa tudo aqui que tivesse essa cadeira, era lucro pra mim, uma cadeira já usada. E aí eu também procurei em sites da internet que já vendesse essa cadeira de escritório usada. E aí o que acontecia? Eu fiquei num impasse. Por quê? Porque quando eu encontrava em uma cadeira por metade do preço, a cadeira ela estava em situação deplorável, ela custava R$ 250 e aí estava tipo assim com rasgado ou algo do tipo. Raramente se encontra uma cadeira dessa aqui em bom estado, e quando se encontra em bom estado ela está no preço normal. E aí eu falei assim, não vai dar. E aí eu falei, por que eu não pego uma cadeira mais simples? E aí, quando eu fui pesquisar para comprar cadeira mais simples, era tipo assim, R$ 150, só que era muito simples, muito, mas muito simples mesmo. Eu falei, cara, vou ter que pagar R$ 500 na cadeira, só que ainda eu falei, não vou desistir, não vou pagar R$ 500 em uma cadeira, mesmo ainda cabendo no meu orçamento, até porque R$ 710 mais 229, ainda, como o meu orçamento era de 1.500, cabia uma cadeira de R$ 500. Só que eu falei, cara, não vou pagar R$ 500 em uma cadeira dessa. Eu falei, cara, eu tenho que pensar em uma estratégia, eu tenho que pensar. Aí eu pensei, o que eu falei? Vou usar os cashbacks que eu ganho em compras que eu faço no cartão e vou usar nela. Então praticamente eu comprei essa cadeira aqui por R$ 350. Por quê? Porque como as outras compras que eu fazia no cartão, o cartão ele me voltava cashback e também os aplicativos que eu fazia as compras me voltavam cashback. Juntei todos esses cashback e recebi R$ 150 de desconto e comprei uma cadeira de R$ 500 por apenas R$ 350. Assim tudo ficou em torno de R$ 1.300 e R$ 200 ficou sobrando para me comprar a palmeira de R$ 90 que eu vou colocar aqui e alguma decoração para estante. Mas enfim, olha só como que eu consegui estratégias de não gastar R$ 6.000 em uma reforma e gastar apenas R$ 1.300 sem fazer uma reforma poca, porque não adianta você economizar e fazer uma reforma poca. E por que era R$ 6.000? R$ 4.500 da estante planejada do jeito que eu queria, e fora que ela não ia subir aqui, mais R$ 800 do teto rebaixado, porque com as lâmpadas que eu queria, iria ficar com esse preço, mais o que? Mais R$ 500 dessa cadeira aqui, mais R$ 200 da lata de tinta. Olha só o tanto que eu economizei, R$ 6.000 em apenas R$ 1.300 e coube no meu orçamento, só utilizando estratégias e instigando a sua mente a pensar em formas de economizar. Se você gostou desse vídeo, se deu para instigar uma chavinha, mudar uma chavinha aí na sua mente para começar a pensar em estratégias de como economizar na reforma que você quer fazer aí na sua casa, se inscreve aqui no canal, faça parte do nosso time e deixa aqui nos comentários também que tipo de reforma você está pensando em fazer e quais as estratégias que você pensou para reformar depois de ter assistido esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!